sargentada, cadetada, guerreiros da PEMERGE. Um salve a todos. Vamos começar mais uma aula. Atenção aqui, por favor. Aula 13, canal Professor Gilson Lopes. Estou aguardando o seu like, sargento, futuro cadete, futuro guerreiro da PM. Cadê o seu like? Por favor, nos ajude aí compartilhando aí o nosso serviço, que são nossas aulas. Aula 13, as formas de trabalho compulsório na América Portuguesa, séculos XVI e séculos XVIII. Falaremos hoje sobre a escravidão indígena e também sobre a escravidão de povos africanos na América Portuguesa. Seguiremos então com o nosso slide. Atenção aqui, por favor. Falaremos aqui da escravidão indígena nesse slide. Lembrando que de 1500 até 1530 nós tivemos o período pré-colonial. Então, nesse período, os portugueses eles promoviam escambo com os índios. Não havia ainda, né, um modelo de escravização. De 1532 em diante, temos as capitanias hereditárias. Nesse momento, durante as capitanias hereditárias, nós passamos a ter o primeiro modelo de escravização no Brasil colonial, que é justamente a escravização de nativos, de tribos indígenas trabalhando em todo aquele processo latifundiário, tá bom, pessoal? Então vamos aqui aos nossos tópicos: a escravidão indígena, altas taxas de mortalidade, epidemias. Vamos falar rapidamente sobre isso. Muitos indígenas, muitos nativos morreram por conta do contato com o branco europeu, branco português, até mesmo pelo fato de contraírem doenças, enfermidades europeias. Lembrando que os índios, eles não tinham anticorpos, não tinham ainda uma estrutura biológica para resistir a determinados vírus, determinadas bactérias. Então muitos morreram, muitos sofreram, né? Muitos padeceram por conta desse episódio. Então tivemos uma grande mortandade aí, contando essa esfera biológica. Vamos seguindo aqui. Guerras e escravidão. Automaticamente vamos falar também sobre as guerras justas. O que eram isso? Nem todas as tribos indígenas eram a favor dos portugueses aqui na América Portuguesa. Muitas tribos combatiam, reagiam, eram ferozes mediante a essa colonização. Pelo fato dessas tribos serem violentas com os portugueses consideravam que era necessário combater essas tribos, combater essas nações indígenas. Inclusive, a família real portuguesa vai promover, vai decretar leis, né, decretos reais, informando sobre guerra justa. Então, o que seria a guerra justa? Seria justamente o fato dos portugueses lutarem e, na medida da guerra, aprisionar esses nativos e levar esses nativos como escravos, tá bom, pessoal? Então, atenção, por favor. Isso aqui seria guerras justas. Lembrando que a partir da vinda dos padres jesuítas para o Brasil colonial, há uma resistência quanto à escravização indígena. Então, já que há uma resistência e, ao mesmo tempo, já que nem todas as nações indígenas são favoráveis aos portugueses de estarem aqui, então vamos encontrar aí um decreto real dando permissão para escravizar índios, desde que seja nessa condição aqui, de guerras justas. Vamos então dar aqui prosseguimento. O caráter missionário, ele continua no Brasil colonial, ele inicia no governo geral, ele dá início no governo Tomé de Souza, lembrando que os padres jesuítas tinham a missão de ensinar o português, ensinar o catolicismo. Antes, né, esses jesuítas, eles aprendiam a cultura, as tradições e também a língua falada desses povos para que eles pudessem inserir o catolicismo entre os nativos. Bem, por último, eu coloquei aqui uma pergunta. Uma inabilidade do índio para os trabalhos na agricultura, isso é muito falado em história. Com certeza,
você já deve ter ouvido falar isso. Ou se você começar a pesquisar sobre esse assunto, você deve encontrar isso em algum local, com algum escritor, algum estudioso sobre esse tema. O índio, na verdade, ele não tinha um biotipo com estrutura para o trabalho forçado, assim como o africano. O índio, na verdade, estava acostumado a pescar, a fazer pequenos trabalhos agrícolas e a caça. Então, boa parte desse trabalho forçado na roça, na lavoura, trabalhando no campo, pegando peso, trabalhando aproximadamente 8, 9, 10 horas, carregando peso e mais peso, é claro que isso iria acarretar danos ao corpo físico do índio. É óbvio que muitos tiveram fragilidade, morreram, tiveram doenças quanto a isso. E devido a esse fato, houve essa discussão quanto à escravização indígena, né? Foi levantado essa hipótese, essa questão de que o índio era fraco, de que o índio não havia condições para o trabalho agrícola, para o trabalho na lavoura. Mas agora nós estamos aprendendo no nosso canal que o índio, ele não tinha esse costume, ele não tinha esse hábito de trabalhar com esse tipo de trabalho pesado. Vamos aqui dar prosseguimento. Escravidão africana. Bem, a escravidão africana, ela tem início a partir do governo geral, a partir do governo de Tomé de Souza também, quando nós temos a primeira leva de africanos. Aqui nós temos um mapa, né? Aqui nós temos os portos da região Nordeste que vão receber aí os primeiros africanos da região norte do continente africano, da parte central também do continente africano, tá? É claro que nós vamos ter altos lucros com essa questão, com essa atividade, quando os africanos são trazidos para o Brasil. E também nós devemos somar a questão, galera, de que o biotipo do africano, ele está acostumado com esse trabalho. Então é óbvio que quem mora aqui na América Portuguesa, se puder comprar um africano em vez de capturar um índio, é claro que ele vai ter um africano, até porque o africano tem uma resistência maior devido ao costume, né? Bem, argumentos teológicos de guerra justa. Como a partir do meado do século XVI e o início do século XVII, boa parte dos padres jesuítas questionavam a escravização indígena, então a coroa portuguesa fez decretos reais dizendo que essa escravização ela só poderia ocorrer devido à guerra justa. Isso seria com tribos indígenas rebeldes, né? Tribos indígenas que não aceitavam os portugueses. Aqui eu tenho uma imagem de índios devorando seres humanos, que era muito comum no Brasil colonial, né? Que índios eram esses, né? Eram índios que tinham um costume antropófago, praticavam a antropofagia. Esse tipo de hábito, esse tipo de costume, algumas tribos acreditavam que devorando o inimigo, devorando o rival, eles estariam pegando as habilidades, o que havia de melhor no seu inimigo. Então, por exemplo, essas nações indígenas, elas eram inclusas, estavam dentro dessa questão aqui da guerra justa. Então, quando havia essa guerra justa, é claro que haveria um argumento teológico para escravizá-los. Vamos aqui permanecer com o nosso slide, sociedades africanas adaptadas à agricultura extensiva. Bem, eu tenho aqui algumas imagens do tráfico negreiro, né? Da comercialização desses africanos, de um navio tumbeiro ou negreiro, e também de um embate, de um conflito entre nativos e portugueses. Como, ainda há pouco eu disse isso, os africanos eles tinham uma resistência maior, então havia uma adaptação melhor do africano para o trabalho na lavoura. Galerinha, estamos terminando a nossa aulinha, hein? Olha, dê o seu like, hein? Aguardo você aí dentro da nossa plataforma, dentro do nosso canal. Um abraço e fiquem com Deus.